Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Vamos falar sobre perspectivas teológicas a respeito da revelação. É possível conhecer a Deus? Esse conhecimento de Deus depende do nosso conhecimento natural, lógico, racional, ou de uma revelação específica, especial que nos atinge? Os teólogos, ao longo dos tempos, se dividiram a esse respeito. Desde o período da Idade Média, já se questionava se o conhecimento de Deus dependia da lógica, da filosofia e da razão. Daí surge um movimento e uma escola teológica cuja base é o conhecimento natural. E daí resulta também uma teologia natural que vai alcançar o seu expoente no período do Iluminismo. Isso porque o Iluminismo pressupõe que nós não podemos ter qualquer conhecimento da realidade a menos que esse conhecimento esteja fundamentado na razão. Daí surgiram perspectivas teológicas denominadas de teologia natural, teologia racionalista, teologia deísta. São expressões teológicas e filosóficas que estão atreladas a essa possibilidade exclusiva do conhecimento a respeito de Deus e dos seus ensinamentos extraídos exclusivamente da natureza. Alguns estudiosos, ao longo do tempo, assumiram essa possibilidade de teologia natural, de pontos de contato que, através da nossa mente, da nossa cognição, nós seríamos capazes de racionalmente extrair da natureza conhecimentos a respeito de Deus. No século XX, um grande embate teológico aconteceu entre duas perspectivas. A perspectiva de Emil Brunner, um teólogo suíço, e também um outro teólogo suíço contemporâneo desse, denominado de Karl Barth. Emil Brunner, num dos seus livros, Revelation and Reason, traduzido assim para português, para inglês, e em português seria mais ou menos como Revelação e Razão, o Emil Brunner defende que nós, os seres humanos, temos a imagem de Deus que possibilita pontos de contato para que nós possamos compreender o Criador, entender o Criador e assimilar de alguma forma alguma revelação da parte dele na natureza. Evidentemente, Emil Brunner não era um teólogo naturalista. Ele acreditava na revelação específica, acreditava nas Escrituras e acreditava especificamente na revelação em Jesus Cristo. Mas ele abria essa possibilidade para o conhecimento de Deus, considerando a imagem de Deus no ser humano, pelas vias racionais e pela possibilidade do conhecimento da natureza. Isso até porque, segundo o apóstolo Paulo, na abertura da sua epístola aos Romanos, é possível que nós conheçamos a Deus de algum modo a partir da própria natureza do mundo criado, porque, como diz o salmista no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Mas Karl Barth, o teólogo contemporâneo de Emil Brunner, escreveu um artigo no qual ele frustra frontalmente essa perspectiva do Emil Brunner. E o título em alemão, Nein, expressa diretamente a posição de Karl Barth a esse respeito. Não. Barth diz, não
não há qualquer possibilidade do conhecimento de Deus, a menos que esse conhecimento seja revelado através das Escrituras, do testemunho das Escrituras e, mais especificamente, de Jesus Cristo. Barth impossibilita, interdita qualquer possibilidade de conhecimento a respeito de Deus, a menos que essa se dê, ou que esse se dê por meio de uma revelação. É preciso, no entanto, nós fazermos a distinção, tentando conciliar as perspectivas de Emil Brunner e do Karl Barth. É preciso nós entendermos que, muitas vezes, os teólogos se equivocam quando defendem especificamente uma teologia natural. Uma teologia natural não é a mesma coisa de uma revelação natural. O John Stott, em vários dos seus livros, e mais especificamente no seu comentário aos Romanos, John Stott deixa bem claro que uma teologia cristã fundamentada nas Escrituras e na revelação de Deus em Cristo não pode ser uma teologia natural, ou seja, não pode ser uma teologia especificamente fundamentada e baseada num conhecimento racional e dependente de um conhecimento específico e único da natureza. No entanto, nós precisamos reconhecer que existe revelação de Deus na natureza. E é bem verdade, talvez dialogando com Karl Barth, que é o nosso conhecimento das Escrituras e o nosso conhecimento de Deus revelado em Jesus Cristo que nos faz olhar para a natureza e entender, como diz o salmista, que os céus proclamam a glória de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe com quem se interessa por teologia e pelos estudos da Bíblia e das Escrituras. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Professor José Roberto, nos limites da teologia. Até o nosso próximo vídeo.